Certa feita de viagem ao mundo asiático, ao Japão, alguém me perguntou, me responda, por que Estados Unidos luta para controlar o mundo, para ser a polícia do mundo? Como se os países menores não tivessem independência? Amigo, as potências sempre existiram. Se você ler a história, tanto a história bíblica como a história comum, das gentes, das culturas, você vai ver que em cada época houve uma ou duas ou três potências, pero uma se sobressaiu. E para ser potência, já está dizendo, poder, poderio. Tem que ter poder militar, poder econômico, né? Poder moral e poder hoje tecnológico. E os Estados Unidos agrega tudo isso, esses poderes. Por isso que policia o mundo. É o único país que tem bases militares em todos os continentes. É o único país que tem convênios sociais de educação para matar a fome de gentes de vários continentes que vivem em sofrimento e opressão. Um sistema de saúde tremendo aqui em América que se expande e ajuda para todo o mundo também. É um país cobiçado, é um país amado e um país odiado. Porque aquele que cresce, que se torna potência, é admirado, porém é invejado também por muitos. Então é uma potência. Uma potência. E como potência tem que se cuidar e ter atenção nos demais países. Não é o Supremo, porque o Supremo só Deus. Deus é o Supremo que está acima de todos nós. Mas Deus sempre encarregou potência. Algumas malignas, terríveis, a história mostra, mas esse não é o caso dos Estados Unidos. Você veja que nunca invadiu um país para colonizá-lo, nem ficar ali. Ele invade para levar a democracia, para tirar o povo de uma escravidão, de um regime ditatorial. Se você acompanha, você vê que todos os países que os Estados Unidos interferem são países onde ditadores malignos, terríveis, estavam ali no comando há muitos anos. Então, sendo potência, tem essa capacidade de policiar o mundo todo. E há muita gente, muitos países que queriam que os Estados Unidos fizessem intervenção no seu território. Mas não é possível, né? Não é possível. Só Deus pode controlar todo mundo. São mais ou menos 200, segundo a ONU, uns 202 países no mundo. E cada um tem a sua tarefa no mundo em que vivemos. Estados Unidos antes se preocupava muito com o mundo asiático, o mundo oriental, África, Europa. Estava descuidando do seu terreiro aqui, do seu terreno, do seu quintal, né? América Latina. Estava totalmente descuidado. E eu sempre dizia a mim mesmo, conversava com outros colegas, uma vez com um grupo de jornalistas debatendo, e eles diziam, por que Estados Unidos não cuida do seu quintal? Será que ele não vê que o socialismo comunista, esse regime terrível, está invadindo a América Latina, a América Central? Com ditadores, dominadores, opressores. No primeiro governo de Trump, ele tentou começar esse trabalho, mas não foi avante. Teve o problema da pandemia, da Covid, ele não pôde ir muito avante, né, com isso. Um primeiro governo de turbulência. E agora, nesse segundo governo, ele tomou as rédeas. Porque estamos sem liderança no mundo, não temos líderes fortes. Trump é o homem para esse momento. Não é perfeito, mas é o homem para esse momento. Os demais líderes o temem. Quando ele fala, é ouvido, é escutado. Isso é uma das características de um líder. Ser escutado, ser ouvido pelos demais. Hoje ele é ouvido e é temido também. Então, tem tomado as rédeas na América Latina 1 ano e 2 meses de governo.
ainda que não tenha esquecido da outra parte do mundo, mas tem posto um olhar mais efetivo na América Latina. O caso da Venezuela, vivendo numa escravidão, uma coisa terrível, um governo demoníaco. Isso não pode ser contestado, porque se via nas notícias, se via nas telas de televisão, no YouTube, as tonterias desse governo, o massacre desse governo com o seu povo, a fome e a miséria na Venezuela, comendo cachorros, gatos. Sim, foi necessária essa intervenção. Mas os Estados Unidos não está lá dominando, não. Você pode falar do petróleo, isso é um jogo, isso é um comércio entre nações. E Venezuela é agradecida. É agradecida. Porque não é do dia para a noite, mas já está tomando uma nova roupagem, uma nova cara econômica, uma nova cara social. Vai haver eleições ainda esse ano. E o quadro de Venezuela está mudando. E o povo é agradecido. E os 7 milhões ou mais de gentes que saíram corridas desse regime diabólico da Venezuela é agradecida. Eu estou num país, nos Estados Unidos, onde tem uma grande parcela de imigrantes venezuelanos. E todos eles, 99%, é agradecida essa parcela pelo trabalho que Trump e seu grupo fez na Venezuela. Agradece, coisas que eles não poderiam fazer. Os chineses dominando na surdina, os russos também, Irã também, só agarrando, levando o petróleo por preço de nada, e agora o petróleo está levando lucro, está vindo para os Estados Unidos e levando lucro para eles que eles não tinham. China, principalmente. Irã e outros países, comendo a preço de banana o petróleo de Venezuela. Os olhos agora sobre Cuba, esta ditadura terrível que já vai para 7 décadas, 70 anos, caminhando para 70 anos, coisa terrível, horrível. Nós temos aí em Miami a prova cabal das pessoas que aí vivem, os cubanos que aí vivem, tanto é que é chamado Mini Havana, centro de Miami. Dá um passo, dá uma volta em Miami e conversa com os cubanos. Escuta 10, 15, 20, 100 mil, o que você quiser. Ouvir um ou dois, não, ouça. Isso não, se você tem a mente socialista comunista, faça uma visitazinha a Cuba. Mas não vá para passar uma semana não, nem ficar no hotel lá. Fique em meu povo durante 2, 3 meses e você vai ver a realidade do que passa Cuba. A fome e a miséria daquele povo. Você pode falar, mas é um embargo americano. E teve que haver um embargo. Porque o propósito de Rússia e China era usar Rússia como plataforma para invadir com o socialismo e o comunismo toda a América Latina, toda a América Central e também tocar em terras americanas. Esse é o objetivo de Cuba. Cuba não traz muita riqueza natural. Então, a atenção tanto de Rússia como de China é montar a plataforma. E tem plataforma lá militar. Qual o objetivo? Invadir com esse regime perverso, diabólico e traiçoeiro chamado comunismo. Invadir a América Latina e contaminou a América Latina. A América Latina hoje é contaminada. É contaminada. Veja que estavam dentro de Venezuela. Quem guardava o Maduro não eram os venezuelanos, a guarda venezuelana era cubana. 20 ou mais homens morreram quando os Estados Unidos fez a intervenção para capturar o louco Maduro, né? E eu creio, não quero estar enganado, que até o final deste ano, Cuba será livre. Os cubanos estão com esse grito na garganta e eu estou também. Porque eu sou brasileiro, mas minha visão é mundial, é universal. Uma visão de liberdade, de democracia, onde as pessoas respirem, gritem e vivam livre. Nosso Brasil esse ano, tenha certeza, vai passar por uma grande libertação, de uma forma ou de outra. Talvez não seja perfeita, mas vai ser algo que vai nos tirar das mãos do verdugo. Do verdugo. Nós vamos sair, vocês tenham certeza. No dia 4 de outubro é o primeiro turno. E o último domingo, se houver segundo turno, se esclarece tudo. O Brasil vai
porque estamos sufocados também no nosso país. Esse regime socialista comunista, com cara de democracia, enganando agentes, vai ser posto por terra. Sabemos que o mal não será debelado de um modo total. Vamos sempre lutar. E agora, Trump, com a intervenção no Irã, vocês todos estão vendo pelos meios de comunicação. Sabemos que aí nessa região é um outro assunto. É uma história totalmente direcionada por Deus. Começou lá no Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. E tudo isso só vai terminar quando Cristo voltar para restabelecer, para implantar o seu reino na terra. O reino foi demonstrado, mas o reino necessita ser implantado na terra. Então, tudo isso, essa desobediência aí de Abraão e Sara, Ismael e Isaac, só terminará. Mas tem que ser freada. Tem que ser freada. Os iranianos estão agradecidos a Trump. Estão agradecidos aos Estados Unidos, a Israel. Eu não admito ver um líder evangélico, uma pessoa esclarecida evangélica, lutando contra Israel, escrevendo nos meios de comunicação, nas redes sociais. Parece que a mente está tapada, o diabo está tapando a sua mente como líder evangélico. Essas pessoas estão opressas, oprimidas, mesmo sendo líderes evangélicos, estão oprimidas. Porque quem defende um regime diabólico desse líder que foi morto no Irã, que durante 40 anos sufocando aquela gente, e vamos lutar para que isso termine, porque mata um, já tem 20, 200 para assumir o mesmo local, a mesma vaga. Vamos lutar para que Estados Unidos e Israel façam a limpeza geral. Infelizmente, gente, inocentes morrem numa guerra. Isto é a realidade. Muitos inocentes morrem por causa dos maus. E tem gente até defendendo, líderes evangélicos, eu tenho visto nas redes sociais. Ah, que coitadinho, ah, que coisa terrível. Um homem que há poucos dias matou mais de 20 mil pessoas. Isso que sabemos das notícias. Então, os Estados Unidos é usado por Deus. Que você queira ou não, os Estados Unidos é usado por Deus. E nem sabe que está sendo usado. E eu digo sempre, escute bem o que eu vou dizer. Estados Unidos será potência e será sempre abençoada até o dia em que ela tem a visão dos céus para com o Oriente Médio. Até o dia que ela defenda as causas nobres de Israel. Não estou dizendo que Israel é perfeito. Tanto é que a Bíblia manda orarmos por Israel para que Deus dê sabedoria aos seus líderes. Até o dia que Estados Unidos apoiar as causas corretas de Israel. O intuito do Irã é a destruição de Israel, a destruição dos Estados Unidos e a destruição de Israel. Demônios tomando conta dessas pessoas, com características de religiosos, segundo o seu Deus. É destruir, mas não pode. Nunca vai suceder isso. Mas se acontecesse, eu deixaria de ser cristão. Eu deixaria de ler a Bíblia e confiar na Bíblia. No dia em que Israel for destruído. Missa, um país minúsculo, do tamanho do Piauí no Brasil. Sergipe. O menor estado do Brasil. Mas uma potência forte, onde se vê a poderosa mão de Deus sobre aquele povo. No dia que Estados Unidos der as costas para Israel, e um dia dará. Já ouviu falar da Batalha do Armagedon, quando todas as nações se voltarão contra Israel e se levantarão contra o mesmo, e nessa grande batalha Deus derramará fogo, armas poderosas, não da terra, dos céus, e destruirá os exércitos demoníacos e implantará o seu reino. Enquanto isso, vamos trabalhando, vamos orando, vamos buscando a Deus para que venha paz sobre a terra. Eu sofro, sim, quando vejo notícias de que morreram crianças inocentes. E quem não sofre? Até com animais nós sofremos, quanto mais, não só crianças, pessoas inocentes, civis. E esse grupo terrível, quando há conflitos, ele põe em escolas, em hospitais, esconde seus soldados, suas armas,
crendo de que o exército inimigo americano, israelense, não vai atacar. Mas de uma forma ou de outra as coisas acontecem. São covardes. Não ficam em campo de batalha nem em trincheiras. Usam hospitais, usam escolas para fazer defesa, barreira para se defender. Coisa terrível, coisa terrível. Mas é o mundo em que vivemos, né? Louva a Deus por os Estados Unidos. Louva a Deus pelo presidente Donald Trump. Não é perfeito, você pode encontrar 1000 defeitos nele, mas está sendo usado por Deus, assim como foi Nabucodonosor. Eu digo sempre, Trump é um Nabucodonosor convertido. E Deus o está usando. Se você quer fechar a sua mente para ver de outra maneira, qual outro líder forte, temido hoje no mundo, obedecido, que as pessoas param para escutá-lo? Nenhum, só ele, porque está sendo levantado no tempo de Deus. Que Deus nos abençoe, que abençoe a sua vida. Não quero fazer batalha com você, nem ser inimigo seu, não. Esse é o meu ponto de vista, nem quero convencer você a aderir ao meu. Meu ponto de vista é bíblico, é sensato, é equilibrado, para que tenhamos paz o máximo possível entre as nações, e orarmos pelos líderes de todo o mundo. Esse ano, 4 de outubro, primeiro turno das eleições presidenciais para presidente, governador, senador, deputado federal e estadual em todo o Brasil. Gente, vamos votar certo. Se você não entende muito de política, alguém de confiança, procure essa pessoa. Olha, eu estou pensando em votar em essa. O que é que você diz? Me oriente, por favor. Se não, tem os meios de comunicação que te orientam, e muitas vezes maus. Não todo meio de comunicação. Alguns meios são tendenciosos. Mas procure alguém, procure o seu líder. Se você é católico, procure o seu sacerdote. Se você é evangélico, procure o seu pastor. Se é judeu, procure o seu rabino. Procure um líder em que você possa confiar para que oriente para pôr o seu voto no dia 4 de outubro, no primeiro turno, para as eleições presidenciais do Brasil. É muito sério, é muita responsabilidade, não só votar para presidente, mas para senador, deputado federal e estadual, e governador também. Se você vota no presidente e vota no senador, no deputado federal e no governador que tem um pensamento contra o presidente, você vai amarrar as mãos e os pés do presidente, se ele ganha. Você tem que ter inteligência. E se não sabe como, pergunte a alguém. E alguém vai o direcionar. Que Deus o abençoe, que Deus o proteja. Estamos orando para que essa guerra aí no Irã, entre Israel, Estados Unidos e Irã, termine o mais breve possível e que vivamos dias de paz. Elcio Nunes, desde Houston, Texas.